Olha, gente, agora eu quero conversar. Falei para você no começo do programa. Olha, tem algo muito sério com essa questão dos jogos, videogame, esse monte de coisa, que de repente já veio para distração, mas de repente pode se tornar um vício, não só para as crianças, os adolescentes, mas também adultos aí. A gente vai conversar sobre isso, mas dá uma olhada nesse VT. Estamos em uma era totalmente digital. A tecnologia está presente em todos os lugares. Por isso, é difícil imaginar o mundo sem ela. Para crianças e adolescentes, os jogos eletrônicos são grandes atrativos, gerando muitas vezes preocupação nos pais. É importante considerar que existem malefícios, mas também é possível observar benefícios do videogame. Eles têm sido vistos como excelentes aliados do desenvolvimento de habilidades importantes. Isso porque trazem regras, informações complexas e a necessidade de raciocínio rápido. A maioria dos jogos eletrônicos exige dos seus praticantes um alto nível de concentração e, consequentemente, demanda a tomada de decisões de forma rápida. Por outro lado, a falta de atividades físicas está cada vez mais presente no cotidiano desses jogadores, uma vez que eles optam pelo game ao invés de praticar algum exercício. Grande preocupação também ocorre em questão da violência exagerada presente em muitos jogos que viraram mania entre a criançada. Qual a consequência futura? Como agir diante dessa situação que muitas vezes deixa os pais sem ação? Vamos falar sobre isso no Papo Reto que começa agora. O assunto é importante, interessante, porque não tem uma família que não tenha passado por uma situação dessa de ver, de repente, o filho o dia todo. E a gente já escutou até notícias por aí que pessoas que se trancam no quarto e ficam semanas, né? Eu vou conversar agora com alguém que entende, alguém que realmente pode nos apontar algumas pistas. Eu vou conversar com a Ana Luísa Mano, ela é psicóloga e fundadora e coordenadora do grupo de psicólogos da internet, graduada em psicologia pela PUC São Paulo. Ela vive nos Estados Unidos desde 2015, né? Ela atua em psicologia, clínica em consultório particular, 100% online. Olha que demais isso, gente, 100% online. Tem experiência com atendimento de ansiedade, síndrome do pânico, toque, depressão, dependência de internet, olha, e oferece supervisão clínica e profissional de psicologia. Gente, atualmente ela cursa especialização em aconselhamento em luto, outro assunto muito importante que ela um dia podia voltar para falar aqui, nos Estados Unidos. E ó, integrou por 7 anos o Núcleo de Pesquisa de Psicologia e Informática da PUC, né? Eu vou conversar agora, muito obrigado, Ana Luísa, muito obrigado profundamente por você colocar o seu tempo, dispor do seu conhecimento para nos ajudar. Obrigado e seja bem-vinda aqui na Rede Vida de televisão para essa conversa hoje. Muito obrigada, agradeço o convite também. E fico muito feliz em participar, porque acho que esse tema ele é extremamente relevante, ainda mais nesse ano de 2020, quando tantas coisas têm acontecido que vem modificando a nossa maneira de interagir com a tecnologia. Ô, Ana, deixa eu te falar uma coisa. Eu posso chamar de Ana ou posso falar doutora Ana? Posso falar Ana? Pode ficar à vontade, pode me chamar de Ana, sim. Obrigada. A gente viu no início do VT falando sobre alguns benefícios e também alguns malefícios. Na verdade, eu digo para você, eu tenho um pouco de dificuldade de ver benefícios, mas há tanto benefícios quanto malefícios nesses jogos, nessa coisa do videogame, nessa coisa da pessoa estar sempre diante dele? Então, sem dúvida, existem benefícios e malefícios. A gente pode listar alguns benefícios, como, por exemplo, o que os jogos podem nos proporcionar, né? Eu sei que a gente está falando aqui a princípio de videogame, mas eu também pensei em expandir para a questão de jogos, por exemplo, de smartphone, né? Que é muito comum a gente fazer um jogo no celular, por exemplo, né? É bem comum, né? E em relação aos benefícios, né? Eu estava aqui pensando, eu, por exemplo, eu sou psicóloga e eu também sou gamer, né? Então eu jogo e consigo entender muito bem por que é tão atraente, tão atrativo você estar ali conectado num jogo. Existem jogos, isso é uma coisa bem comum que as pessoas, principalmente os pais que nos procuram na clínica, eles perguntam, meu filho fica jogando, por exemplo, e eu estou preocupado que ele não vai socializar. E aí quando você conversa com essa criança ou esse adolescente, ele te conta que ele joga um jogo, por exemplo, que acontece online
com vários amigos dele ao mesmo tempo, eles vão se conversando enquanto eles estão jogando. Então, muitas pessoas se preocupam que, por exemplo, o filho vai ficar isolado da sociedade, não vai desenvolver relações sociais, vai desaprender a socializar de alguma forma, e não necessariamente isso é verdade. E às vezes tem jogos que não dá para você jogar de maneira compartilhada com outros colegas ao vivo, mas você pode discutir a respeito dos jogos. Existem diversos fóruns onde as pessoas entram para conversar sobre jogos. Nossa, que demais! Demais, porque você, como gamer, você tem toda a autoridade do mundo para nos ensinar, nos aconselhar e atender justamente as pessoas na sua área como psicólogo. Isso é muito, muito, muito interessante. Aliás, isso é realmente fantástico. Agora, deixa eu te dizer, você apontou esses benefícios, eu também começo a ver agora alguns benefícios, justamente por isso que eu nunca tinha notado que é importante a pessoa se socializar, e fazendo isso através do jogo. Mas e onde que está o grande mal, de repente, desses jogos? Onde está o grande problema desses jogos? Eu diria que o principal problema está na maneira que os jogos são utilizados. Uma grande questão que a gente passa na clínica é justamente com as famílias. Muitas famílias não entendem sobre esses jogos, não entendem o que são os jogos, para que eles servem, como eles funcionam. Tem alguns jogos, por exemplo, que são partidas, que duram rodadas. E às vezes eles são jogados online com outras pessoas. Então, se você simplesmente desliga o videogame, por exemplo, quando seus filhos estão jogando, vai perder pontos para o time dele, né? Vai esbarrar num problema social. Ele vai ter um problema social com os colegas porque ele atrapalhou o jogo, né? Então, uma coisa que eu costumo pensar nos malefícios é você não entender como funciona o jogo, você não conseguir dialogar a respeito desse jogo com seus filhos. Uma das coisas mais legais e mais interessantes que os pais podem fazer é perguntar a respeito do jogo. Por que você gosta de jogar? Que personagem você usa? O que ele faz? Como funciona? E tem jogos, principalmente essa crítica com a violência, né? A violência de muitos dos jogos. A gente entende na psicologia que não necessariamente alguém que simula algo vai realizar aquilo no mundo fora do jogo. Então, inclusive, o jogo ele pode ser um lugar de você canalizar esses sentimentos, alguma coisa interna. Às vezes você está, por exemplo, chateado, vai jogar um jogo de tênis, né? Eu jogo muito jogo de realidade virtual, então eu coloco aquele óculos, e aí você tem que acertar os objetivos, tem uns jogos de dança, né? Então, você pode usar aquilo para gastar sua energia. E aí, pensando já tem exercício físico, né? Muita gente fala, você fica jogado, fica sentado o dia inteiro, né? Não vai se exercitar, vai ter esse problema. Eu diria que, para os malefícios, tem mais o desconhecimento da ferramenta do que o jogo em si. Então, por exemplo, os pais estão trabalhando, estamos na pandemia, as pessoas estão cada uma focada aí no que precisa fazer, ninguém quer perder o emprego, tem que sustentar a família, trabalhando de casa. Muitas vezes a gente esquece de olhar o que os filhos estão fazendo, né? Tá fazendo escola online, ou tá fazendo alguma outra coisa no computador. Tem aquela ideia de que tá no computador tá seguro, né? Não tá na rua, não tá na violência ali da rua, né? Então tá seguro. Mas na verdade a gente precisa acompanhar o que está acontecendo ali, como é que a pessoa está jogando, com quem que ela fala. E também isso, agora precisa parar, está na hora de comer, vamos tomar um banho, vamos fazer alguma outra coisa. Ou se é para jogar um jogo, vamos jogar todo mundo junto, vamos jogar uma partida juntos desse jogo, vamos conversar sobre isso, entender como ele funciona. Então, o malefício ele existe, mas ele pode ser transformado de uma outra forma, né? Para um benefício, até eu diria. Hanna, esse ambiente de jogar com outras pessoas, de interagir com outras pessoas, é um ambiente realmente seguro? Ele não pode estar se expondo, de repente, diante de uma pessoa, de um pedófilo, de alguma coisa? Tem esse perigo? Tem esse perigo? Com certeza tem esse perigo, e por isso que eu volto para a questão de que é muito importante você, enquanto jogador, ou vocês, enquanto pais e responsáveis, conhecerem o jogo. Vou dar um exemplo. Tem joguinhos em que a plataforma ela já é desenhada de tal maneira que a criança ou adolescente ele só pode interagir através de frases pré-escritas. Então não existe como alguém te pedir foto, como alguém te pedir o teu contato, perguntar onde você mora, né? Não existe como alguém te invadir, né? Invadir o seu filho ou sua filha de um jeito meio desagradável ou até perigoso, porque já tem textos pré-escritos. Então você operar a plataforma, testar, ver como funciona, além de criar um ambiente de diálogo com a criança e adolescente sobre o que ela está fazendo, ainda possibilita que você saiba quão seguro é esse tipo de jogo. Você me falou uma coisa que me chamou a atenção.
nem sempre aquilo que a gente está jogando, nem sempre aquilo que está sendo, de repente, um jogo de guerra, um jogo que ele tem que dominar uma outra pessoa, não significa que essa pessoa vai se tornar, de repente, uma pessoa agressiva. Eu lembro que quando a gente brincava na rua, a gente brincava de polícia e ladrão. Muitas vezes a gente é polícia, a gente é ladrão. Eu já fui muito ladrão nas brincadeiras. Não fiquei ladrão por causa disso. Fiquei padre até, né? Na verdade, então, a gente tem que saber separar também essa coisa de achar que porque a pessoa está de repente, ali no jogo de guerra, ele não é que ele vai se tornar um potencial assassino, né? Não, com certeza. E ainda tem esse outro lado, onde a gente pode viver outras possibilidades que talvez não fosse possível no nosso cotidiano. A gente pode imaginar coisas diferentes. Você pode ser um dinossauro, você pode ser um super-herói, você pode ser um guerreiro, você pode ser uma minhoca. Depende do jogo, depende do que você está fazendo. Você pode experimentar outras maneiras de ser, de agir, outras vivências. Pode navegar, tem aqueles jogos que se chamam mundo aberto, né? No sentido de você pode navegar por aquele mundo, você pode explorar ele, é quase que infinito, assim. Você pode ficar horas navegando naquele cenário e descobrindo coisas novas. Você encontra um riacho, você pode ver o céu, você pode conversar com outras pessoas, pode ver animais. Tem muitos tipos de atividades, você pode construir coisas. Então, realmente depende do uso que se faz, né? E aí também eu queria mencionar uma outra coisa em relação a um possível malefício. Um possível malefício dos jogos que tem acontecido muito ultimamente são crianças que acabam fazendo compras através dos aplicativos. Eu não sabia que tinha isso, né? É possível você comprar, principalmente se você joga num aparelho que os pais desbloquearam de alguma maneira, você pode passar no cartão da pessoa, né? Você aperta os botões e já faz a compra. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Você, enquanto pais, né, que estão nos assistindo aqui, sempre orientar, se for o caso, até estabelecer limites nesse sentido, né? Pode até comprar alguma coisa ou não do jogo, mas tomar esses cuidados e, mais uma vez, o motivo pelo qual é necessário explorar o jogo com seus filhos e entender como ele funciona, para evitar esse tipo de circunstância, onde você pode acabar comprando e nem sabe que comprou, quando você vê, chega uma conta de $100 no seu cartão. Né? E você fala, gente, como é que isso aconteceu, né? Porque vem em dólar muitas vezes, né, a conta. Aqui, Ana, eu vou só dar uma paradinha aqui, mas eu quero perguntar sobre sedentarismo. Está me preocupando essa coisa do sedentarismo, coisa que a gente escuta, de repente, gente que ficou muito tempo, mas daqui a pouco tá bom? Eu estou conversando com a psicóloga Ana Luísa Mano. Ana Luísa Mano além de ser psicóloga, uma psicóloga requisitadíssima aí, justamente fundadora de um grupo de psicólogos da internet. Ela tem um trabalho enorme como psicóloga, 100% online, isso é muito bom, muito interessante, né? Muito bom a gente poder contar com alguém que a gente pode conversar, fazer as consultas online, isso é muito bom. E além de tudo isso, ela é gamer, isso que é interessante, então ela sabe do que está falando. Ana, me conta uma coisa, eu perguntei para você sobre o sedentarismo. Você já falou que às vezes tem jogos que precisa usar o corpo, precisa fazer até exercício, mas a maioria não é assim, a maioria faz a pessoa ficar sentada o tempo todo ali com o joystick ali o tempo todo, né? Exatamente. Por isso que é interessante a gente colocar limites, né? Uma coisa que eu estava falando agora há pouco era em relação a possíveis usos do cartão de crédito no jogo. E tem uma coisa que eu diria que promove o sedentarismo, que seria o contrário, né? Seria quando a gente fica tentando conseguir os prêmios que o jogo oferece gratuitamente através de você assistir anúncios, por exemplo. O que faz aí você utilizar uma grande parte do seu tempo vendo um monte de vídeos e coisas para conseguir os benefícios sem ter que pagar. E quando você vê, você fica muitas horas jogando, porque você tem que ficar esperando. Tem uns vídeos de 30 segundos, às vezes 60 segundos, né? E você tem que ficar esperando o vídeo para conseguir uma nova vida, por exemplo. Você tem que e aí, ver, quando você vê... tem que assistir o vídeo inteiro. Inteiro, sim. Olha. Então, são técnicas que eles fazem para você acabar jogando mais. De um jeito você tá vendendo alguma coisa para eles aí, né? Você tá vendendo, o produto é você, né? Você tá ali assistindo o anúncio, de algum jeito você tá oferecendo para eles alguma coisa, ou então você paga para não ver esses anúncios, e aí você fica jogando, geralmente aumenta o número de vidas, né? Então o que eu diria para quem joga e para também quem são os responsáveis por quem joga,
como eu tinha falado antes, estabelecer limites no sentido, por exemplo, entender quanto dura uma partida. Então, hoje, você pode jogar 2 partidas, vamos dizer que é 40 minutos cada partida. Sei. Então, hoje você joga 2, tá bom? No fim de semana você pode jogar 4. Começar a fazer esses combinados, mas para você poder fazer esses combinados, você tem que entender como funciona. Interessante, muito interessante, muito interessante. Aquelas histórias que a gente acaba escutando, uma pessoa que morreu porque ficou jogando o tempo todo, ela não morreu, não foi porque ela ficou jogando o tempo todo. Houve algumas outras intercorrências para que ela, de repente, pudesse morrer, né? Não é que ela ficou o tempo todo vidrada ali e, de repente, morreu, né? Mas acontece casos extremos assim, né? Sim, tem muitas histórias de pessoas que sofrem consequências, às vezes não a morte, né? Mas consequências físicas, por exemplo, ter algum problema de circulação nas pernas, obesidade, outras consequências no sentido de você negligenciar o seu corpo em detrimento de continuar ali numa atividade, né? E por que isso acontece? Porque o jogo ele é desenhado, assim como as redes sociais e muitas outras ferramentas da internet, eles são desenhados para te manter engajado. Então você quer continuar ali, você tem alguma coisa que te atrai para aquilo. Geralmente tem a ver com esse mecanismo de recompensa emocional que o jogo te propõe. Então, às vezes, você nem é muito bom, por exemplo, você perde várias vidas, vai morrendo ali durante as fases, mas eles te oferecem novas vidas, ou eles te oferecem para começar a fase novamente de um ponto em diante, então você não precisa fazer tudo de novo. Eles encontram maneiras de fazer você se engajar, e aí você acaba, às vezes, negligenciando outros aspectos do seu corpo, né? Então, em relação a tratamentos para isso, a gente, como psicólogo, a gente costuma explorar o limite para você saber se tá perigoso para você ou não, se você está deixando de fazer outras coisas da sua rotina, inclusive básicas, assim, de higiene, seja comer, dormir, ir ao banheiro, ou outras atividades como trabalhar, estudar, se isso está sendo prejudicado de alguma forma ou não pelo uso excessivo da ferramenta. E aí essa é a nossa métrica para dizer realmente algo precisa mudar aí, vamos explorar então por que você está passando tanto tempo nesse joguinho, o que está acontecendo na sua vida que está fazendo com que o jogo seja mais interessante do que qualquer outra coisa. Olha, eu digo aqui, olha, é importante que todos os pais, como a psicóloga Ana falou pra gente, todos os pais precisam acompanhar, precisam estar junto, mas quando perceber que de repente está exagerando, a melhor coisa é uma orientação com o psicólogo. E eu vou dizer aqui, ó, pro Brasil inteiro, a melhor coisa é consultar um psicólogo gamer, como a Ana, porque ela vai saber direitinho, vai conduzir direitinho. Por isso eu vou passar os contatos agora nesse momento, olha aqui, ó, atenção, isso aqui no Instagram, @psicólogos da internet. Atenção, importante, @psicólogos da internet. Você pode entrar lá no Instagram. Você pode também entrar em contato por esse telefone, 0 operadora 11 992 94 45 48, 0 operadora 11 992 94 45 48, ou então você pode curtir no Facebook Psicólogos da Internet. Então, olha, Ana, esse atendimento todo feito online, não é? Tudo feito online, e também queria ressaltar que o número de telefone, ele é o WhatsApp somente nesse momento, porque eu moro fora do Brasil. Ah, isso é verdade. Você está nos Estados Unidos agora? Estou. Você mora onde aí? Eu moro em Nova York. Nova York? Olha, é muito chique, gente. A gente é muito chique. A gente entrevistando alguém direto de Nova York é muito chique, essa rede de vida. Olha que coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Então, o WhatsApp, mas o WhatsApp pode fazer ligação de WhatsApp ou pode também? Pode. Pode, né? Pode fazer Pode ligar, mandar mensagem. Não tem problema. Pode ligar agora. Pode ligar agora para Ana Luísa para marcar com ela uma consulta aí se você está muito tempo aí no game. Muito obrigado, Ana, muito obrigado mesmo, eu fico lisonjeado com a sua presença. Olha, foi muito bom, as pessoas estão gostando muito, tem muita repercussão. Obrigado, viu, Ana? Muito obrigada. Bom, olha aí, gente, que beleza. O último jogo que eu joguei foi Atari, é verdade. Antigamente era cartucho, não era? Não vinha aqueles cartuchos? Já estava no PlayStation. Não, no PlayStation. Eu lembro que meus... mas antigamente, não tanto, tinha uns cartuchos. Eu lembro que o meu sobrinho era novinho, e ele jogava muito por causa de cartucho, já tinha aquelas fases de que você ia vencendo, né? E meu irmão estava passando por um momento difícil, ele abraçou o João Pedro, assim, era pequenininho, né? E falou, ô João Pedro, papai está passando numa fase difícil. Ele falou, aí compra outro cartucho. Interessante.